Iniciamos agora o quarto bloco, o quarto e último bloco da nossa videoaula pertinente ao tema recuperação judicial, que é a aula referente ao dia 20 de março de 2019, no nosso curso de Direito Empresarial 5. Vejam que nós terminamos o nosso terceiro bloco apresentando os requisitos da petição inicial de requerimento da recuperação judicial. Nós analisamos o artigo 48 e analisamos o artigo 51 da Lei de Falência e de Recuperação Judicial. Pois bem, uma vez preenchendo a petição inicial do requerimento de recuperação judicial todos os requisitos impostos por lei, em havendo cumprimento de todos os requisitos, o que o juiz da causa fará? Vejam que o juiz da causa, ele irá conceder, deferir o processamento da recuperação judicial. Vejam, o que é deferido é o processamento da recuperação judicial. Não é concedida a recuperação judicial. A concessão da recuperação judicial, ela pode acontecer, mas num momento futuro, após a aprovação do plano de recuperação judicial. Vejam que nesse momento sequer houve a aprovação do plano de recuperação judicial. Simplesmente o juiz da causa apreciou os requisitos da petição inicial e, verificando que os requisitos foram preenchidos, que as condições do artigo 48 da Lei de Falência de Recuperação de Empresas também foram preenchidos, ele vai, através de uma decisão interlocutória, ele deferirá o processamento da recuperação judicial. Essa decisão que defere o processamento da recuperação judicial é uma decisão bastante importante e o seu conteúdo ele tem vários tópicos que são exigidos. O artigo 52 da Lei de Falência e de Recuperação, o artigo 52 elenca qual é o conteúdo mínimo dessa decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Vamos à análise do artigo 52. É bastante importante, alunos, que ao longo da exposição, ao longo da videoaula, em que vocês podem avançar ou podem retroagir um pouco o momento do vídeo, é importante que vocês acompanhem a exposição juntamente com a legislação, com a Lei 11.101 de 2005 e do texto base que nós deixamos à disposição de vocês no Moodle. Então, o artigo 52 determina que essa decisão que defere o processamento da recuperação judicial deverá conter, dentre outros, primeiro, a nomeação do administrador judicial. Então, na decisão que defere o processamento da recuperação judicial, já há a nomeação do administrador judicial. Também haverá a determinação para que seja dispensada a apresentação de certidões pelo empresário ou pela sociedade empresária em procedimento de recuperação, a dispensa de certidões para que possa o empresário ou a sociedade empresária exercer regularmente a sua atividade. O que não deixa de ser exigido são as certidões para contratar com o poder público ou então para obter benefícios ou incentivos fiscais. Para isso, continua havendo a necessidade da apresentação das competentes certidões. Agora, fora isso, para o regular funcionamento da atividade empresária, não é necessário que se tenha a certidão de regularidade. Suspende-se, na realidade, a exigência de qualquer tipo de certidão que seja necessária ao desenvolvimento das atividades empresárias. Também continuamos lá no artigo 52. Nessa decisão será ordenada a suspensão de todas as ações, sejam de conhecimento, sejam de execução, que tenham o devedor como
parte. Então, vejam, senhores, que o artigo 6º da Lei 11.111 é claro ao determinar no seu caput que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Então, em todas as ações que sejam promovidas em face do devedor, seja empresário ou sociedade empresária, que teve o processamento da sua recuperação judicial deferido, haverá suspensão dessas ações judiciais. Essa suspensão vai durar no máximo 180 dias e afasta-se dessa suspensão, ou melhor, afastam-se dessa suspensão aquelas ações que ainda sejam ilíquidas, bem como as ações de natureza tributária, as ações de natureza fiscal, elas não se suspendem, e as ações trabalhistas, elas também não se suspendem até a fixação do valor, do quantum debeatur, do quanto é devido na ação trabalhista. Uma vez fixado o valor devido, aí essa dívida trabalhista passa a ser objeto do juízo da recuperação da falência, né? E aí há uma suspensão no processo trabalhista. Então a suspensão envolve em regra todas as ações, menos as fiscais, menos as ilíquidas e as trabalhistas, e essa suspensão dura no máximo 180 dias. Além da determinação de suspensão dessas ações, deve conter essa decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, também consta aqui do artigo 52, deve constar a determinação para que o devedor apresente mensalmente as suas contas, isto é, deve apresentar mensalmente as contas demonstrativas da sua atividade. E, além disso, deve estar contido na decisão que defere o processamento da recuperação judicial, também deve constar a determinação de expedição de um edital, né? E nesse edital, consta do artigo 52, que nesse edital a ser publicado terá o resumo do pedido de recuperação e também um resumo da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Nesse edital deve ter a relação nominal de todos os credores, discriminando-se os valores atualizados de cada um dos créditos, bem como a classificação de cada um dos créditos, além da advertência acerca da possibilidade de habilitação daqueles credores que, porventura, não se encontrem relacionados pelo devedor na petição inicial. Então, aqueles credores que não tenham sido nominados, identificados pelo devedor em recuperação judicial, podem requerer a sua habilitação em procedimento previsto no artigo 7º da Lei 11.101 e que nós vamos ter, sim, a oportunidade de bem conhecer. Então, vejam, senhores, que essa decisão que defere o processamento da recuperação judicial, essa decisão é extremamente importante porque ela vai dar um gás, vai dar uma sobrevida à atividade empresária em razão do seu conteúdo. E será após essa decisão de processamento da recuperação judicial que será apresentado, num prazo que nós vamos estudar, será apresentado o plano de recuperação judicial e, posteriormente, esse plano, nós vamos verificar que se esse plano for objeto de contrariedade por algum devedor, esse plano deverá ser apreciado pela Assembleia Geral de Credores. Então, nós terminamos aqui o nosso quarto e último bloco da nossa aula a respeito de recuperação judicial. Esta é a primeira aula que nós temos de forma específica acerca de recuperação judicial e nós teremos aí pelo menos mais umas 3 aulas tratando desse tema. Um grande abraço a todos.